Esse domingo, 12º, onde nós voltamos ao tempo comum, onde o padre, o diácono, volta às cores verdes da nossa igreja. É o tempo comum que nós estamos retornando hoje. E esse evangelho de hoje, Jesus vem fazer uma pergunta. Como ele fez no templo, como a gente viu no início do evangelho, ele estava rezando num lugar retirado, com os discípulos, com os apóstolos, com uma multidão. E Jesus já tinha percorrido 3 anos da sua vida, fazendo milagres, curas, ressuscitando as pessoas. Mas Jesus queria saber se eles sabiam quem era Jesus. E a multidão estava ali. E Jesus pergunta aos apóstolos: quem sou eu para essa multidão, esse povo que me acompanham? E eles diziam que poderia ser Elias, João Batista ou um profeta, porque eles não viam o sinal de Jesus ainda. E essa pergunta cabe para a gente também. Quem é Jesus para nós? Às vezes nós estamos vivendo na igreja há mais de 3 anos, como a multidão estava com ele, 5, 10, 20, 30 anos, e não descobrimos quem é Jesus. Porque nós não abrimos o nosso coração ainda para ouvir a palavra. Viemos à missa, às celebrações todos os domingos, durante a semana, mas o nosso coração continua fechado. Então essa é a pergunta para nós hoje. Quem é Jesus para nós? Jesus é Deus, 100% homem, mas 100% Deus. Ele é amor, Ele é muito mais do que tudo na nossa vida. Só que a gente não sabe ainda. Muitas vezes estamos confusos, porque o povo judeu esperava um Jesus que fosse combater os romanos, os exércitos romanos, conquistar o território. Mas Jesus diz, numa passagem também, que o seu povo não é desta terra. Ele veio para nos orientar, nos salvar, deu a sua vida, mas muitos esperam ainda o Deus, o Jesus. E os apóstolos que estavam ali, Jesus questiona eles. E para vocês, quem eu sou? E Pedro responde: o Cristo. Em outro evangelho diz: o Cristo, o Filho de Deus. Porque Pedro já conhecia todos aqueles sinais que estavam vindo. E nós também precisamos reconhecer Jesus na nossa vida. Eu gosto de dar sempre o exemplo, porque Jesus diz: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Eu gosto sempre de dar um exemplo, eu já dei, acho que aqui na nossa paróquia, o exemplo de uma rosa. A rosa é uma flor linda. Você vê ela, toda mulher gosta de ganhar flores. Pena que os homens às vezes não dão flores para suas esposas, suas namoradas. Porque a rosa ela é cheia de espinho também. E assim é a nossa vida também. Nem tudo é uma rosa, é uma maravilha. A nossa vida seria para ser plena de alegria, de amor. Mas tem os espinhos, que vai machucando a nossa vida, machucando o nosso coração, por tantas situações que nós passamos na vida e não percebemos. Por isso que tem a pergunta: o povo caminhava com Jesus há 3 anos e não reconhecia Jesus. E nós, às vezes, caminhamos 3, 10, 20 anos, 30 anos e continuamos do mesmo jeito. Porque os espinhos sufocam a nossa vida. As doenças, as dores, a falta de perdão, falta de amor. O que será que está precisando para a gente reconhecer Jesus na nossa vida? Caminhamos na igreja há tempos, como eu disse, a gente vem todos os domingos na missa e saímos com o coração fechado. A culpa é de Deus? Não é de Deus, a culpa é nossa. Está faltando a gente experimentar a palavra de Deus na nossa vida, viver o Evangelho todos os dias, perante todas as situações.
Porque as cruzes são pesadas, os espinhos são pesados. Tem hora que a gente quer desistir no meio do caminho. E se Jesus desistisse de nós? Se ele tivesse desistido de mim, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Graças a Deus, Jesus não desiste de nós. Ele ama cada um de nós como nós somos. Nós precisamos reconhecer Jesus na nossa vida. Viver o amor de Deus todos os dias. Contemplar o mundo, as maravilhas que Deus deixou. As cruzes, Jesus falou, você tem que renunciar a si. Renunciar a muitas coisas da vida que às vezes a gente acha que faz bem para a gente e não faz. As pessoas que gostam de beber, acham que está fazendo bem, mas não está. Às vezes você está fazendo mal para si mesmo, para a sua família. As pessoas que usam drogas, nós precisamos reconhecer as coisas que nos afastam de Deus. Ser uma pessoa brava a vida inteira, amargurada, reclamar de tudo, será que isso faz bem para a sua vida? Então nós temos que viver esse amor de Deus, renunciar às coisas do mundo. Se a gente não renunciar às coisas do mundo, nós vamos perder o céu. O que é melhor? Ganhar o mundo ou ganhar o céu? Reconhecer Jesus como nosso Salvador, aquele que deu a sua vida, se entregou por causa de nós, e às vezes a gente não quer se renunciar de certas coisas da vida. A gente não quer perdoar aquele que se ofendeu. E a pergunta que Jesus faz, quem é Jesus para nós? Quanto tempo eu caminho na igreja e não conheci Jesus ainda? Vivo numa vida errada, nas brigas, casamento não vai bem, nada vai bem, a família não vai bem, reclamo do trabalho, reclamo de tudo. Que cristão que nós estamos vivendo? Um cristão que é de mentira, um cristão que não é de Deus? Hoje Jesus vem perguntar. Perguntou para os discípulos, para aquela multidão que ele caminhou 3 anos e não conheciam Jesus. Então está na hora da gente abrir os olhos, carregar as nossas cruzes, carregar o espinho que tem na nossa vida, porque às vezes passamos situações difíceis durante a semana na família, com doença, com muitas coisas ruins, e nós não reconhecemos Cristo Jesus. Está na hora da gente chamar, vem Jesus, vem fazer parte da minha vida, da minha família, vem me ajudar a crescer na minha fé, porque às vezes a gente não cresce na fé. Nós somos como criança, que começa a caminhada desde pequenininho, só que nós não somos, a maioria aqui é adultos. O que está faltando para nós? O chacoalhão na nossa vida, de aceitar a vida como é, com as dificuldades, com os problemas, com as dores, com a morte que vai chegar para todo mundo. Então nós precisamos carregar as nossas cruzes, porque Jesus carregou a cruz mais pesada, a de nós, dos nossos pecados. Então hoje é um recomeço na nossa vida, é sentir, ouvir a palavra de Deus. O que está precisando curar no nosso coração, na nossa vida, pedir para Jesus fazer parte da nossa vida, acreditar Jesus vivo no nosso meio. Que ele diz, onde 2 ou mais estiveres, ali eu estarei. E Jesus está vivo na Eucaristia. Temos que acreditar que Jesus deixou a Eucaristia para nós. Deixou o Espírito Santo de Deus como nosso defensor, como a luz da nossa vida. Então que nós possamos saber quem é Jesus na nossa vida. Reconhecer como nosso Deus, nosso Salvador. Pedir a força para Jesus, para curar as feridas do nosso coração. Tantas coisas nós carregamos, tantas mágoas pequenas. Às vezes o casal briga a vida inteira. Não deixa a graça entrar na vida. Cada missa é um recomeçar, cada celebração. E às vezes a gente vê as coisas passando, e aquelas picuinhas, aquelas coisas pequenas que atrapalham o casamento, a relação familiar, no trabalho, na igreja.
As pessoas são sempre fechadas, amarguradas. Ninguém pode falar nada que fica chateado. Às vezes o padre dá um conselho, a pessoa entende por outro lado. O diácono fala. Algum coordenador da sua catequese fala alguma coisa, você fica chateado. A gente se preocupa muito com as coisas pequenas. E essas coisas pequenas sufocam a nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida, tanto familiar, profissional, na escola, na faculdade, dentro da igreja. Nós estamos perdendo tempo com pequenas coisas. Jesus está vivo no nosso meio e às vezes a gente não percebe. A gente só lembra das coisas pequenas. Quão grande é o amor de Deus por nós e nós não percebemos. As dificuldades da vida é para a gente crescer. Os espinhos, as cruzes, as dores, é para a gente crescer. Só que a gente não cresce. A gente só lembra dos espinhos e esquece da graça que Deus faz na nossa vida. Cada dia é um dia de louvar, agradecer a Deus que nós estamos aqui, que nós não vamos ficar eternamente. Então vamos viver mais o amor, o perdão, a caridade, saber ser um cristão verdadeiro, tanto dentro da igreja como fora. Então que a gente possamos reconhecer Jesus, nosso Deus, nosso Salvador, carregar as cruzes pesadas. Eu sei que às vezes é difícil, diante de uma morte. Hoje a gente celebra um 7º dia, falecimento do ente querido, às vezes uma doença repentina, às vezes a dificuldade na família, às vezes temos familiares que usam drogas. É difícil a gente viver esses momentos de dores, mas a gente tem que ter Cristo Jesus dentro de nós, para Ele ser a nossa luz na nossa vida, no dia a dia. Tendo espinho, tendo cruzes, tendo sofrimento, nós vamos andar de cabeça erguida, porque Jesus Cristo está do nosso lado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.